tenho rosto de 70 anos de idade? Eu tenho 70 anos. Não sei o que é ser um velho de 70 anos. Eu sou um homem de 70 anos. Sou velho de idade, estou usado já, mas aquele, mas tá ruim, estou cansado, não tem nada disso. Além do gosto pela vida e por um bom prato, o cantor Sérgio Reis e o empresário Wolf têm outra coisa em comum, o diabetes. Wolf quase teve que amputar um dedo do pé por causa da doença. O susto fez com que pensasse melhor na vida. Chega um dado momento que realmente o seu corpo ele precisa de uma colaboração. E a diabetes é, felizmente, uma doença que permite uma reação. Sérgio Reis recebeu o diagnóstico de diabetes aos 58 anos. Só descobriu quando precisou operar o cérebro depois de um derrame. Quem tem diabetes corre mais risco de derrames cerebrais. É muito simples, porque às vezes as pessoas têm medo de fazer um furinho aqui, sabe? E é tão simples, olha aqui, ó. Quer saber? Para mim foi até bom, viu? Porque eu era relaxado com a minha alimentação, eu comia, hoje eu me alimento. 101, tá vendo só? É só cuidar. Quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave, corre para se tratar. Ninguém gosta de morrer. Diabetes é fácil de controlar com alimentação cuidadosa, atividade física e medicamentos. Parece simples, mas muitos portadores de diabetes fazem exatamente o contrário. Comem de tudo, passam o dia inteiro sentados e esquecem dos remédios. Aí vem as complicações e a vida corre perigo. Eu tenho um hobby que é de cozinhar e eu tenho um outro hobby que é de comer. Eu gosto de comer bem e eu gosto de cozinhar. O problema central no diabetes é o excesso de glicose, de açúcar no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo. Mas a glicose não está presente apenas nos doces. Há vários tipos de alimentos que, quando são digeridos, são quebrados para dar origem à glicose. Eu trabalho com justamente aquilo que eu não vou poder mais olhar, que é festas infantis onde tem doce, bolos, salgados, docinhos, tudo que eu vou ter que evitar, que vai ser difícil, mas eu vou ter que deixar de comer. O que eu mais gosto, na verdade, são as frituras, são os salgados. O paulistano Vitor Tadeu tem 50 anos de idade. Descobriu diabetes há poucos dias. Ele não sentia nada, mas estava com a glicemia em 277. Vai ter que mudar de vida. O teu café da manhã como é? Café com leite, bolo, pão com manteiga, pão com geleia, pão francês. Geralmente eu costumo comer 2 pães. 2 pães. Mas café e leite adoçado com açúcar. E às vezes também alguma fruta, bem docinha, de preferência. Suco você toma Suco também? de laranja, tomo suco de laranja e às vezes suco de garrafa. Um suco de uma laranja engorda mais do que a laranja inteira. Você vai dizer, mas que absurdo, porque o suco, a laranja inteira é o suco e mais alguma coisa, né? Essa alguma coisa é o que? É o bagaço. Então você come o bagaço, o organismo vai ter que digerir esse bagaço. E para digerir, ele gasta energia. Então uma parte da energia que ele ganhou no suco, ele vai consumir digerindo o bagaço. Se você só toma o suco, ele não gasta nada. Ele absorve imediatamente. Só ingere o açúcar. Então acho que o suco é uma coisa que você tem que cortar. Muito melhor você comer a fruta inteira com bagaço sempre. Vitor Tadeu, como Wolf e Sérgio Reis, têm diabetes do tipo 2, a forma mais comum da doença. O tipo 2 é responsável por 85% dos casos de diabetes. Ele geralmente se instala a partir dos 40 anos de idade e está associado à vida sedentária e à obesidade. Já o diabetes do tipo 1 ataca principalmente as crianças, como a pequena Maria Vitória. Acorda, Maria, preguiça, levanta e vem tomar café. A gente descobriu em 2008, fazia mais ou menos um mês que eu tinha me separado. E a Vitória começou a ficar irritada, muito nervosa, e a gente achava que era estresse, porque o pai não estava ali mais perto.
Mas eu não sabia que criança tinha diabetes, eu não tinha nem ideia que criança tinha diabetes. Peguei o exame no laboratório e tô achando engraçado, porque aqui no valor de referência diz que tem que ser no máximo 140 e deu 290. Nicole, então, sua filha tem diabetes. Eu falei, nossa, que coisa, né? E aí, o que eu faço? Não é muito comum, mas a criança e o adolescente também podem ter diabetes. Geralmente é o diabetes do tipo 1. No tipo 1, as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina são destruídas. Mas sem insulina não dá para viver. Se o pâncreas não joga insulina na circulação, só tem uma saída: aplicar injeções de insulina todos os dias, pelo resto da vida. Hein? O que quer dizer essa música? Na hora da insulina. Tá na hora da insulina? Então vamos. Essa insulina é aquela que ela toma 2 vezes por dia. Ah, muito bom. Vamos mostrar, ó. 102. É um número muito bom pro café da manhã. A gente faz uma preguinha. O pâncreas de quem tem diabetes tipo 2 ainda produz insulina. Por isso é possível controlar a glicemia só com medicação oral, dieta e atividade física. Quem não faz esse controle pode sobrecarregar o pâncreas até que ele, exausto, para de funcionar. Foi isso que aconteceu com o Wolf. Essa primeira aqui eu tomo ela à noite, 24 unidades. E essa aqui é a rápida, que eu tomo 6 unidades imediatamente antes das refeições. Lentamente vai começando a se ajustar e o corpo acaba se acostumando. Comer doces faz subir rapidamente as taxas de glicose no sangue. Alimentos ricos em carboidratos, como massas, pão branco, arroz e batata, quando digeridos também se transformam em açúcares. Tudo que faz mal para o diabético tem aí: batata, arroz. E você tem bolo na geladeira aí? Tem. Podemos dar uma olhada? Pois não. Vamos ver. Olha, a primeira É um coisa bolo que você light, vai ver, assim, né? é um bolo Chocolate. chocolate e mais um monte de doce. Então, uma coisa que você precisa começar a fazer agora, urgentemente, Tadeu, é olhar o rótulo dos alimentos industrializados. Ver o que tem açúcar. Você vai se surpreender, porque a maioria das coisas industrializadas tem açúcar. Se você sofre de diabetes, precisa criar o hábito de olhar o rótulo dos alimentos industrializados. Esta batata frita, por exemplo. Olha, cada porção da batata frita tem 25 gramas, o que equivale a 1,5 xícaras. Nessas 25 gramas, 12 gramas são de carboidratos. De gordura, praticamente 10 gramas. Quer dizer, das 25 gramas, 22 gramas são de gorduras e carboidratos. Um biscoito desse tipo, em cada porção de 30 gramas, 24 gramas são carboidratos. Se você tem diabetes, tome cuidado com gorduras e carboidratos. Não é que você não possa comer, mas tem que comer em quantidades muito pequenas. A gente faz contagem de carboidrato com ela. Agora que a gente começou faz pouco tempo, eu tenho que saber as quantidades das coisas para poder calcular. Então, eu já sei que ali tem mais ou menos 130, 140 ml de leite. E tenho aqui também o meu caderninho, onde tem escrito vários alimentos. Tudo que ela come, eu anoto, para saber como que a comida reage lá no organismo dela. A pessoa fica, puxa, mas eu gosto de batata frita, nunca mais vou comer, nunca mais vou poder comer um pãozinho de manhã quentinho com geleia. O importante é você manter um hábito alimentar no dia a dia que seja o mais rigoroso possível, para você ter liberdade até de cometer alguns excessos de vez em quando. Mesmo que a glicose suba um pouquinho, depois ela voltando ao normal não vai ter problema. O problema do diabetes é a glicose elevada durante todo o tempo, entende? Não pode cometer um exagero no café da manhã, outro no almoço e outro no jantar. Fazer de exagero uma regra. É a regra, eu sou exagerado. Eu gosto de comer, sempre gostei de comer. Mas depois, quando surgiu a diabetes na minha vida, se você não a controlar, é nocivo para você. Então eu não quero ficar cego, não quero amputar dedo, nem pé, nem nada. Eu quero viver. E não tem esse negócio, eu tô diabético. Não tá morrendo, cara. O diabetes causa muitos problemas maléficos, né? Então a gente já fica com medo. Monitorando, dá para levar numa boa. Só eu tenho um botão para dar o start, né? É o botãozinho.
É normal. A criança que tem diabetes faz as mesmas coisas que a criança não tem. Tô viva, né? Eu levanto todos os dias, vou trabalhar. Quem é que não queria uma vida assim, né? Eu quero ir até os 80 e olhe lá, viu? Se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Sem açúcar, porque o diabetes não permite.